Fala galera da aula.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro, professor de Biologia de vocês da aula.com.br. E pessoal, hoje nós vamos começar aquela matériazinha, aquela que tu gosta muito, que é planta. Planta, muita gente tem um horror de planta porque tem muito nome, mas relaxa, vamos devagar que as coisas são fáceis, são simples, tá? Pessoal, primeira coisa assim, ó, nessa aula de introdução à botânica, eu vou te jogar um geral de tudo que a gente vai ver na botânica, de todos os grupos vegetais, e aí aos poucos a gente vai construindo cada grupo, cada divisão do grupo vegetal ou do reino planta. Beleza, então tá aqui, ó. Reino planta, essa é a nossa introdução, características gerais de indivíduos do reino planta, né? Esses indivíduos são seres pluricelulares, ou seja, são seres formados por mais de uma célula e, consequentemente, eles formam tecidos. Então, isso é importante. Planta tem tecido, tá? Todo ser, todo vegetal tem tecido. Beleza. Esse reino planta, ele vai ser considerado também todos os indivíduos eucariotos. Obviamente, como a gente já viu lá na parte de taxonomia, né? Na aulinha de taxonomia a gente falou lá assim, eu tenho domínio eucária, dentro do domínio eucária eu tenho reino planta, reino fungi, reino protista e o reino animal. Reino planta, todos eucariotos. Coloquei ali, é meio óbvio, mas só para te relembrar esse detalhe. Outra coisa, plantas são todos autótrofos. Produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, caso das plantas. Todas elas fazem fotossíntese, tá? Então elas vão fazer a sua fotossíntese aqui e aí são encaixados no reino planta. Cuida que lá nas bactérias, né, no domínio eubactéria, as plantas também existem, as bactérias também são autótrofas e essas bactérias elas vão fazer quimiossíntese e fotossíntese, tá? Cuida aí, beleza? Outra coisa aqui, todos esses indivíduos vão apresentar parede celular e a parede celular de celulose. Então, suas células vão apresentar parede celular de celulose, tá? A gente vai ver mais à frente lá na histologia vegetal que existem outros componentes para a parede celular, mas basicamente celulose é a parede celular do reino planta. Outra coisa, eles vão fazer a sua reserva de energia na forma de amido. Olha que legal, amido, eu vou juntar glicoses para formar o amido, né? Então eu vou juntar uma glicose na outra e vou formar essa molécula de reserva chamada de amido, que daí o vegetal vai colocar lá na nossa célulazinha, vai armazenar essa energia, a hora que ela precisar, ela quebra o amido para pegar energia, né? Lembrando que ela vai produzindo glicose lá na fotossíntese. E pessoal, o mais importante de todos do reino planta, todos os seres do reino planta apresentam embrião protegido. Agora eu quero que tu preste bem atenção nisso aqui, ó. Esse embrião protegido é o seguinte, ela vai ter, por exemplo, nas algas, o seu ancestral comum, tá? Que é o que a gente vai ver nesse cladograma aqui bonitinho. Então, a gente vai ter o ancestral comum das plantas, as algas. E aí esse ancestral, ele se desenvolve na água, a alga está na água. E aí, quando ela desenvolve, quando ela forma o seu zigoto, esse zigoto ele vai ser formado na água, ele não vai ter proteção nenhuma específica. Nas plantas, esse embrião ele vai ficar protegido dentro de alguma estrutura para que consiga se desenvolver. Por quê? Porque as plantas estão começando a sair da água, estão começando a botar um pezinho ali para fora da água, estão querendo ficar independentes da água. Então, as plantas vão começar a proteger esse embrião. E isso aí é uma base para desenvolver fora da água. É proteger esse embrião em algum lugar, né? Então, a gente vai ver também na zoologia, tu também vê lá que vai ter uma casca para proteger o ovo do réptil. Também é tô querendo sair da água, tô querendo ficar independente da água para a reprodução. Então, vão surgindo estruturas aí para dar um jeito de proteger. As plantas vão proteger esse embrião, que vai ser um começo de uma independência da água. E aí a gente vai ver que todos os grupos de plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, vão ter alguma forma de proteger esse embrião, por mais primitivo que seja, até o mais adaptado, ou mais derivado, ou mais complexo, que são aqui nas angiospermas. Já que a gente colocou aqui em assunto, então, ó, algas vão estar aqui no comecinho do meu cladograma, onde eu tenho, então, os grupos vegetais e o que vai surgindo. Beleza, então vamos ver o que surge para eu ter o reino planta. A divisão aqui, ó,
é o embrião protegido. Então aqui nós temos o embrião protegido. Isso daqui é o que vai ser importante para eu jogar um indivíduo, um ser vivo no reino planta. Então, embrião protegido, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, todos eles têm. Beleza. O que a briófita vai ter, ou na verdade, o que a pteridófita vai ter que a briófita não vai ter? Vascularização, vasos condutores. Então surgem os vasos condutores aqui nas pteridófitas, beleza? Então esses vasos condutores vão dar uma maior desenvolvimento para esses indivíduos, vão dar uma maior capacidade para essas plantinhas aqui. Nas gimnospermas surge a semente. Semente, uma estrutura muito importante para proteger o embrião. Ó, é uma forma mais adaptada de eu proteger o meu embrião no ambiente terrestre. E por último, nós temos o fruto. Fruto é a característica evolutiva, ao ápice da evolução das plantas, é o fruto, que vai proteger esse embrião direitinho e vai ajudar na dispersão dessas plantas. Beleza. Aí é o seguinte, indivíduos que têm os vasos condutores, então na verdade aqui, ó, primeiro, briófitas e pteridófitas, elas são consideradas plantas criptógamas. Então, por isso que isso aqui é uma introdução, tá? Porque criptógama significa que elas têm os seus órgãos sexuais escondidos, todos eles estão escondidos. Eu não consigo enxergar, eu não vejo uma briófita, eu não vejo os órgãos sexuais dela. Gimnospermas e angiospermas são plantas que apresentam esses órgãos sexuais em estruturas que eu consigo identificar. Por exemplo, eu chamo elas de fanerógamas. Gimnospermas eu vejo os órgãos sexuais, numa estrutura que a gente chama de estróbilo, a gente vai ver o que é. E nas angiospermas eu vejo os órgãos sexuais, numa estrutura que eu chamo de flor, que tu lá, tá lá no dia dos namorados, para estar namorado, né? Então, aquela florzinha lá é os órgãos sexuais, é onde eu encontro os órgãos sexuais. Beleza. Uma outra coisa, gimnospermas e angiospermas também são consideradas plantas espermatófitas. O que significa isso? Plantas que apresentam semente. Tá? Então, esperma é semente, né? Não associa grande. Esperma é semente, fita, planta. Tudo que tem fita é planta. Então, espermatófita, planta que tem, produz semente, que forma semente. Gimnosperma é uma semente nua. Angiosperma, anjo, proteção, é algo que protege a semente. Beleza? Então, a gente vai ver tudo isso mais à frente. Só uma introdução. Os nomezinhos estão começando a surgir, é tudo barbada. Pessoal, a outra coisa importante é que a partir daqui, ó, vou fazer bem aqui de baixo, é essa classificação que vai ter a partir daqui, ó. Onde eu tenho pteridófitas, ficou horrível essa minha chave, vou fazer de novo. Que é quando eu tenho as pteridófitas surgindo ali, os vasos condutores de seiva, tá? E aí, quando esses vasos condutores de seiva surgem, a gente chama essas plantas de cormófitas ou traqueófitas. O que significa traqueófitas? O que significa, então, cormófitas? Plantas que apresentam órgãos verdadeiros, raiz, caule e folha. E aí elas apresentam raiz, caule e folha. Traqueófitas vão ser plantas que apresentam os vasos condutores de seiva. Tranquilo? Então, cormófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Órgãos verdadeiros, porque apresentam vasos condutores de seiva. A gente vai ver que nas briófitas elas não têm esse raiz, caule e folha verdadeiros. Tranquilo? Pessoal, olha aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui vai ser o assunto da nossa próxima aula, onde eu vou introduzir ali também esses termos de reprodução para vocês. Beleza? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. Inscreva-se no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau.